Muitas pessoas não entendem quando a gente passa a informação de que o nosso solo é pobre em minerais. Na verdade, se a gente fosse fazer um conceito mais correto, nós poderíamos dizer que não é que o solo é pobre, é que os minerais não estão totalmente distribuídos. Existem regiões onde tem mais um mineral e menos outro, outras que tem menos outro e mais um, etc. A própria diversidade da face da Terra, ela requer isso. Agora, onde que dá o problema para as pessoas? O problema é que o alimento que a gente consome é o retrato do solo que produziu. Então, se nós consumimos os alimentos que estão produzidos em um solo pobre em minerais, ele vai estar pobre em minerais também. Bom, além desse fato de que possa haver a pobreza de um ou mais em um determinado local, a gente tem que considerar que, alguns anos atrás, os alimentos que nós consumimos eram produzidos só em terras de cultura, que é aquela terra onde tem árvores mais grossas, onde a gente fala que a terra é mais rica. Com o aumento da população mundial, houve essa necessidade de se produzir mais alimentos. Com isso, aquelas terras que não são totalmente ricas em minerais passaram a ser incorporadas dentro do processo produtivo. Basicamente, eles pegam hoje a terra, fazem um ajuste de pH dela e coloca-se o adubo, que é basicamente nitrogênio, fósforo e potássio. E até hoje foi negligenciado os outros minerais. Então se produz alimentos, grandes quantidades, mas com uma qualidade inferior ao alimento que existia há muitos anos atrás. E também tem que se citar que o mesmo alimento produzido num ano numa terra, no ano seguinte ele vai ter mais pobreza de minerais do que aquele ano anterior, porque os minerais eles são retirados do solo, são exauridos. Então produz-se o alimento, mas a qualidade dele acaba não sendo a mesma. Além dessa pobreza nata, a gente tem que citar também o processo de industrialização. Toda vez que você tem um arroz branquinho, uma farinha branquinha, ele foi submetido a processo de industrialização que retirou alguns minerais deles. A gente, por cultura, por hábitos, a gente quer aquele alimento mais bonitinho e às vezes não, sempre eles são mais pobres do que aquele integral. Então, ou seja, juntando-se a deficiência nata da produção do alimento com ainda o processo industrial, resulta na deficiência que existe hoje. Todas as pessoas, se for fazer uma análise bem detalhada do organismo, vai mostrar uma falta de minerais, de um ou outro mineral. E essa falta de mineral, ela não permite que o organismo tenha uma plenitude de funcionamento, e a falta de plenitude gera doenças ou desarranjos que vão reduzir a qualidade de vida das pessoas. Bom, então onde que estaria a solução, né? O que fundamentou esse trabalho nosso com essa alga marinha, que é a matéria-prima do Biomac? Nós fomos então buscar um alimento que fosse produzido em um ambiente perfeito de minerais, que é o mar. E é muito simples da gente entender por que o mar é um ambiente perfeito. Se a gente imaginar a chuva caindo, aquela água indo para um riacho, do riacho para um córrego, depois para o rio, depois para o mar, a gente entende facilmente que o mar é o reservatório de minerais do planeta. E essa alga, ela cresce no mar, incorpora nela todos os minerais necessários, importantes para o perfeito funcionamento do organismo, e nós pegamos essa alga e produzimos o Biomac. Quando a pessoa começa a tomar o Biomac, muito rápido, o organismo dessa pessoa ele eleva os níveis de minerais, consequentemente ele eleva os níveis de reações químicas, que é a forma do organismo funcionar, e essa pessoa melhora muito a sua condição de saúde e, consequentemente, a qualidade de vida. Outro aspecto que é muito importante a gente citar, para a gente entender esse espetacular efeito que o Biomac proporciona às pessoas, é a gente entender um detalhe muito simples. O Biomac, ele trabalha em 2 pilares de ação. O primeiro pilar seria o fornecimento de minerais. Fornecendo-se minerais, o organismo vai ser subsidiado, vai funcionar melhor. Isso comprova as pesquisas do Dr. Linus Pauling, que ele mostra que na falta de minerais
as doenças podem ocorrer, ou que na base de todas as doenças tem uma falta de mineral. Então essa alga, o Biomac no caso, ele faz Agenes pilar, florestas minerais. Um segundo é algo que ninguém preocupou até hoje, que é o ajuste do pH. O que é o pH? O pH é uma forma da gente medir se aquele indivíduo, aquele organismo, aquele meio está ácido ou alcalino, que é o contrário de ácido. Então as pesquisas, os estudos, inclusive, tem uns estudos muito conclusivos do Dr. Otto Warburg, que foi um médico alemão que ganhou o prêmio Nobel da Medicina por 2 vezes. Ele mostrou que no ambiente ácido, as doenças elas conseguem proliferar. E que no ambiente alcalino, que é o contrário do ácido, nenhuma doença, nenhum desarranjo consegue ir para frente, proliferar. E a tendência do nosso organismo é ir se acidificando à medida que ele vai envelhecendo. Pela própria condição genética normal e também pelos hábitos alimentares. Então, de uma forma geral, quase todas as pessoas, se não falar todas, estão com o organismo ácido. E esta acidez, ela é terrível para a saúde e, consequentemente, para a qualidade de vida das pessoas. Então, esta alga marinha que a gente trabalha, que é a matéria-prima do Biomac, ele acaba dando resultados rápidos e muito expressivos porque ele age nos 2 pilares. Ele ajusta o pH, deixa o pH ligeiramente alcalino, que é contrário do ácido, e fornece os minerais. Esses dois pilares, essas 2 funções, essas 2 ações, ela proporciona um funcionamento pleno do organismo. E o organismo, se ele tiver capacidade ou condições de trabalhar em plenitude, ele vai ser um organismo normal, que não tem dores, que não tem falta de sono, que não tem excesso de peso ou falta de peso, ou seja, ele vai estar trabalhando normal, ele vai ser normal. Então, e elimina-se as dores quando elas já existem, ou seja, ele ajusta, ele devolve a normalidade para o organismo.